Eu queria aproveitar e já chamar também aqui os dois colegas que vão compor essa mesa de debate, que é o Dr. Eduardo Moretti. Dr. Eduardo Moretti é advogado, especialista em Direito Empresarial do Consumidor e da Tecnologia da Informação. Ele é graduado em Direito pelo Unicub em Brasília, pós-graduado em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP, pós-graduado em Direito dos Contratos pela FGV. Ele também tem o grau de Master of Laws, Direito Econômico e Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas, Master in Business Administration em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Esse é o Dr. Eduardo Moretti. Fica à vontade, meu caro. Também gostaria de chamar o Dr. Mariano, já conhecido de alguns. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Brás Cubas de São Paulo, pós-graduado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, técnico em Eletrônica pela Escola Albert Einstein da Fundação Paulo Souza, delegado de Polícia Civil de São Paulo desde 1991, tendo sido titular da Delegacia de Crimes Eletrônicos da Polícia Civil de São Paulo, além de ter atuado na Unidade de Inteligência Policial do DEIC, Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado de São Paulo. É professor concursado de Sistemas Policiais e Investigação de Crimes Praticados por Meios Eletrônicos da Academia de Polícia Civil de São Paulo. Professor também de Investigação de Crimes no MBA de Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito, membro consultor da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo e da Comissão de Ciência e Tecnologia, ambas da Ordem dos Advogados do Brasil. Também é membro associado ao ISSA, Associação de Segurança e Sistemas de Informação, professor convidado na pós-graduação em Forense Computacional da Faculdade Impacta de Tecnologia. Meu caro, fique à vontade. Boa tarde para todos. Bom, antes de iniciar, eu queria fazer um agradecimento especial aos colegas do NIC-BR, até lembrando o principal, a relevância do trabalho que vocês fazem, que poucas pessoas conhecem, mas quem conhece valoriza o trabalho de vocês. Parabéns de coração, viu? Bom, eu como delegado da Polícia Civil de São Paulo, durante pelo menos 6 anos eu estive à frente das investigações de crimes que são praticados por meios eletrônicos, que é uma delegacia especializada nessa área e que pertence ao Departamento de Investigação do Crime Organizado daqui de São Paulo. Pela minha experiência profissional e inclusive por informações que eu carrego anteriormente a ter atuado nessa delegacia, isso me permitiu uma visão diferenciada a respeito do que é realmente a problemática do crime eletrônico no Brasil. E isso me trouxe na obrigação de vir aqui conversar com vocês e trazer alguns alertas, algumas informações e o mais importante, tentar movimentar essa mente que vocês têm no sentido de que, no final das contas, benefícios no combate à criminalidade praticada por meio eletrônico é para a sociedade como um todo. E eu vou explicar o porquê. Deixa eu começar dando uma de interrogador, né, Jorilson? Vou começar interrogando vocês. Levanta a mão aqui. Quem é que se sente absolutamente seguro no que diz respeito à internet, meio eletrônico, tecnologia? Quanto a não vir a ser uma vítima de algum criminoso utilizando esses meios? Pode levantar a mão. Quem acha? Ah, não, estou seguro, tranquilo. Como diria naquela novela, né? Não vou ser a próxima vítima. Quem se sente seguro? Ninguém? É unânime? Ninguém se sente seguro? Ninguém acha que a tecnologia existente tem condição de nos proteger? Não? Pois é. Vamos para outra pergunta. Quem aqui dos presentes foi, ou está sendo, ou conhece alguém
que foi vítima de um crime praticado por meio eletrônico? Levanta a mão. Não são poucos. Obrigado. Só isso, na minha opinião, já seria motivo suficiente para a gente começar a falar, peraí, tem alguma coisa estranha aqui nesse meio. As pessoas não se sentem seguras. Uma maioria relevante ou foi vítima ou tem contato com alguém que foi vítima de um crime praticado. Tem alguma coisa estranha aqui. É hora do quê? A gente começar a refletir. Vou aprofundar as perguntas. Quantos de vocês acham que os nossos órgãos de investigação de crimes, aí eu estou sendo bem genérico, Polícia Federal, Polícia Civis dos Estados, Ministério Público, órgãos ligados à investigação de crimes, estão preparados para apurar infrações que são praticadas por meio eletrônico? Levante a mão. Quem acha que estão? 1, 2, 3. Isso me leva a crer que a grande maioria dos senhores, das senhoras, olham e falam, se alguma coisa acontecer comigo no que diz respeito a um crime que é praticado por meio eletrônico, vai ser o famoso tô na roça. Por quê? Porque não sente que os nossos órgãos de investigação estão preparados para atuar na defesa do seu interesse. E essa sensação que todos vocês estão aqui expressando, infelizmente, tem se demonstrado uma grande realidade. Vou trazer algumas informações interessantes. A maior parte dos casos que a gente toma conhecimento, e eu tenho uma decisão agora muito recente, em nível estadual ainda, não há uma discussão de tribunais superiores, fala a respeito de uma condenação de um provedor de informações de geolocalização. Posso até deixar transparecer quem é, o dos carrinhos, condenado por quê? Porque uma garota foi fotografada no momento em que estava trocando de roupa, o que a expôs ao ridículo. E aí entrou com um processo contra essa empresa e agora, recentemente, saiu uma decisão condenando a empresa a pagar-lhe uma indenização. Quando casos assim vão para o conhecimento, você pode ter certeza que uma grande centena, uma grande maioria de outros casos não tem decisão. E aí vem o foco principal do que eu estou trazendo para vocês, que é o seguinte: o grande problema no combate à cibercriminalidade no nosso país está relacionado à burocracia, à falta de informação. Vamos pensar no seguinte: vocês acham que eu, Mariano, procurado por vocês, vou investigar um crime do qual vocês podem ser a vítima. E aí, eu viro para você e falo, olha, para coletar a informação de um IP que vai me levar à identificação do responsável, eu preciso de 6 meses. O que vocês vão falar para mim? Não, calma, para o tomate, segura aí. O que eu estou falando para vocês não é alguma coisa do campo da teoria, é o campo da prática, é o que acontece hoje em dia. Criou-se uma burocracia tão grande no sentido de se coletar informações sob uma alegação que, na minha opinião, é falaciosa até e atende a interesses privados, que as investigações elas param, na sua maioria, porque eu não consigo acessar um mero dado cadastral de IP. É fato. Se você tem essa sensação de insegurança, imagina se realmente se concretizar, você se tornar vítima, e aí você vê que a coisa não anda. Anteriormente,
a edição da alcunhada Lei Carolina Dickmann, a dificuldade ainda era maior porque determinadas condutas sequer eram encaradas como de natureza delituosa, dificultando todo o trabalho policial. Polícia não tem bola de cristal e não tem computador quântico. Ou seja, para trabalhar e elucidar delito, só mediante informação. E se a informação não chega, o prejudicado não é o órgão apurador. O prejudicado é a vítima, que está sofrendo e vai sofrer 2 vezes. Exemplo, agora, muito recentemente, eu andei trabalhando num caso de investigação, no qual uma determinada pessoa começou a ser atormentada, mas extremamente atormentada, por e-mails que davam detalhes de toda a vida cotidiana dessa pessoa, dos seus familiares, fazendo ameaças de morte e colocando a família dessa pessoa em pânico. A um ponto da pessoa ter que fazer tratamento médico, não conseguir mais trabalhar, começar a se sentir perseguida em todo lugar. E o mais curioso, o dito cujo ou a dita cuja que manda essas mensagens, ele trocava de e-mail, o cara descobria e mandava para o novo e-mail também. Tinha acesso à informação. Iniciamos a investigação e nos deparamos com o quê? Um remailer. Ou seja, a pessoa que estava enviando essas informações usava um software de remailer para ocultar o seu IP. Fazendo o quê? Roteamento por fora do país. Alemanha, Holanda, Canadá. Aí você vai pedir informação, você parte para o quê? Cooperação judicial e internacional. Esqueça. Ainda quando eu estava na Delegacia de Crimes Eletrônicos, a última investigação que eu tive a oportunidade de fazer, que eu pedi colaboração internacional, levou 2 anos para vir um resultado de IP. Um resultado de IP. Eu acho importante passar essas informações porque as pessoas não sabem disso. Não tem essa noção. Não adianta eu criminalizar. Vamos criminalizar tal conduta. Tem que criminalizar. Tem, até certo ponto. Se efetivamente os recursos que são necessários para fazer valer o Estado, que faz valer a lei, não existem. Só para vocês terem uma ideia, eu fiquei 11 anos dentro do Congresso Nacional assessorando vários parlamentares na elaboração de lei brasileira de crime por meio eletrônico. Dei parecer para lá, para cá, participei ativamente do projeto do senador Azeredo, discutimos, audiência pública, vai, para virar a Lei Carolina Dickmann, que tem graves problemas na sua aplicação. Tem, inclusive, determinados pontos dessa lei que são inaplicáveis. São inaplicáveis. Que vai resultar no quê? Alguém pode até vir a ser processado, mas com certeza não vai ser condenado. A questão é a seguinte, nós estamos falando de um assunto que vem de 20 anos atrás. Combate à cibercriminalidade. E nesses 20 anos, muita coisa aconteceu. Rede social sumiu, apareceu, reapareceu e nada foi feito. O cidadão está exposto à sua própria sorte. Para piorar um pouco o panorama, não vim para falar nada assim de melhor, mas para piorar um pouco o panorama, a formação do profissional que vai atuar na investigação do crime praticado por meio eletrônico no Brasil não é levada a sério. De maneira nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Aqui e em todos os países, o profissional que vai atuar com cyberinvestigação, ele tem que ter uma dupla formação na área jurídica e na área de tecnologia. É um profissional que tem que ser tarimbado, talhado no decorrer do tempo. Ou seja, não tem um currículo de curta formação. Necessário o quê? Investimento. Imagina o seguinte, sai uma tecnologia nova. Você pode ter certeza que centenas de malfeitores da internet já estão lá reunidos no meio dela, tentando tirar proveito dessa tecnologia para aplicar contra as pessoas.
Estou falando absurdo? E os 0 days da vida? Acaba de sair um 0 day, já está no conhecimento do meio criminoso. É fato isso. Então, evidentemente, o profissional da área de cyberinvestigação, ele tem que estar tão ou mais antenado que o criminoso. E, infelizmente, o Estado nem sempre fornece os recursos que são necessários para a sua formação. Há uma carência de integração entre aqueles que detêm a tecnologia e a polícia, como um todo, federal, civil, órgãos de investigação. O resultado final é que quem acaba totalmente prejudicado é o cidadão, porque não tem um órgão de investigação que seja eficiente. E sabe quem tem conhecimento disso? Posso estar falando uma novidade para os senhores e para as senhoras, mas o criminoso sabe disso. Eu tive a oportunidade de atuar em quadrilhas que faziam o furto das informações de cartão de crédito, prender os responsáveis e o criminoso virar para mim e falar o seguinte: olha, eu estava tão bem, né? Já fazia 2, 3 anos que eu estou tal, e agora vocês conseguiram me pegar. Ou seja, ele teve um período de impunidade muito grande, coisa que não deveria acontecer. E isso é fruto do quê? Isso é fruto, primeiro, legislação inadequada no nosso país. Segundo, má formação do profissional que vai atuar dentro dessa área. Terceiro, desconhecimento da própria população que não sabe qual é o tamanho do risco a que está exposto. Não sabe, não tem noção. Aí o que acontece? Quando a pessoa pensa que não, ela se torna uma vítima. Primeira coisa, vai na delegacia especializada, de bairro, seja lá o que for, beleza. Ah, olha, o meu nome está enxovalhado na internet, montaram até uma foto lá, um filminho, tá com a minha cara, não sou eu, tal. Estou desesperado, tem que tirar isso daí do ar, tem que sumir com isso. Aí você vai tomar providências de natureza jurídica, legal, vai enfrentar a burocracia e aquela pessoa exposta. Funciona para o seu vizinho, mas e se for você a vítima? Eu cansei de ver vidas destruídas por má utilização de recursos eletrônicos, em virtude de exposição indevida na internet. Pessoas que não podem mais trabalhar, não podem mais estudar, não pode sair de dentro da sua casa porque a sua cara parece que está estampada em todos os postes. E não posso dizer que essa pessoa esperava que isso fosse acontecer. Ela simplesmente se tornou vítima do meio tecnológico. Um meio que atrai, um meio que realmente é importante. Todas as transformações que a gente tem visto nas últimas décadas é algo que chega a ser fascinante. Eu poderia falar horas e horas e horas e horas. Mas entendam, o sistema jurídico, ele é conservador, ainda mais no Brasil. A maneira, por exemplo, que nós lidamos com a calúnia, a difamação e a injúria, os crimes contra a honra, hoje é a mesma de 40 anos atrás, de 60 anos atrás, de um Código Penal de 40, 1940. Uma reforma, mas não alterou nada significativamente. Há 60 anos atrás, alguém poderia falar de e-mail, de blog, de divulgação em rede social? Não. Então, não existe um preparo para que as ferramentas que sejam adequadas para se agir com rapidez, exclusão de conteúdo, alteração de conteúdo, responsabilização, isso possa realmente acontecer. Infelizmente, o resultado é que a tecnologia é maravilhosa, mas as pessoas estão expostas. A grande parte dos crimes que são praticados por meios eletrônicos acabam recaindo sobre as polícias civis dos estados por uma questão de atribuição na distribuição das competências que são competências estabelecidas na Constituição Federal. Se não existe um preparo, e eu estou falando pela minha instituição de São Paulo, vocês imaginam nos rincões do país, como a coisa ainda fica pior. Agora,
eu não vejo a possibilidade de mudanças sem que gente como você, como o senhor, como a senhora, como quem está aqui, começar a despertar a sua consciência, perceber que está exposto e falar, peraí, eu não quero estar exposto. Alguém tem que fazer alguma coisa. É como eu disse, discutir uma lei 11 anos para ver ela não acontecer, é frustrante no mínimo. Segundo, você saber que tem uma espada com fio de cabelo, a famosa, né, em cima da sua cabeça, que a qualquer momento ela pode cair, não é confortável. Hoje, eu vou trazer a palavra de um amigo meu, pai de um menino de 5 anos. Pegou e falou, meu filho está me atormentando porque quer um notebook para ele. E eu fico pensando, será que eu não estou dando uma arma para o meu filho? Tem que se pensar nisso. Tem que realmente se movimentar no sentido de que mudanças são necessárias. Por quê? Os órgãos que fazem esse tipo de trabalho de investigação no nosso país estão desprovidos de ferramentas. Okay? Eu acho que nada vai mudar, nada vai se alterar, se não houver exigência por parte de quem é vítima. E aí eu vou um pouquinho mais longe até. Se ninguém gritar, nada acontece. É o famoso, grita que o ladrão está passando, que alguém vai lá e vai pegar ele, mas se ninguém gritar, ele passa e vai embora. E é o que está acontecendo na atualidade. Consciência, vocês são um público qualificado. Cabe a cada um dos que estão aqui, simplesmente tomar para si a obrigação de falar, eu não aceito essa situação. Essa é a realidade. Obrigado para todos, vamos às discussões. Bom, então vamos começar os debates. Nós temos alguns pontos chaves. Vocês têm as dúvidas de vocês. Vai ter o microfone passando, acho que a Miriam vai ajudar com isso. Lembrando que a Campus Party desse ano tem colocado como uma das metas formar pessoas que tenham em mente a possibilidade de empreender. Então, quem sabe, doutor Mariano, doutor Moretti, quem está aqui nos ouvindo não vai nos ajudar a resolver essas questões que a gente está colocando aqui. Porque eu digo sempre que os problemas que a tecnologia, todos eles, os problemas que a tecnologia trouxe, devem ser resolvidos pela própria tecnologia. Eu não vejo como o direito resolver problemas tecnológicos. Mas então vamos ouvir vocês um pouco em relação às dúvidas e às questões. Para incentivar a participação de todos, a gente vai fazer como nos demais. Quem fizer pergunta, a gente entrega um cubo e depois no final vem trocar com a gente, ou por um mousepad ou por uma camiseta. Vou começar desse lado aqui, só para variar um pouquinho. Começar desse lado agora. Boa tarde. É interessante ver e estimular a discussão sobre segurança. E pensando nisso, eu queria saber uma coisa. Não há por nenhum lado dos provedores de internet a vontade de que seja transparente isso, de que pelo menos os meios das polícias e também, no caso, para a investigação de crimes, seja um acesso mais rápido. Não há nada conversado nesse assunto, porque a demora que existe para acesso nessa informação, como o senhor mesmo disse, é muito grande. Não há nada feito em cima disso, não há nenhuma discussão em aberto sobre isso. Obrigado. Eu vou passar aqui para o doutor Moretti, que já foi responsável por uma unidade que tratava dessa matéria. Então, essa é uma questão controversa, falta uma legislação específica e as empresas usam por analogia a Lei Geral de Telecomunicações, que tem como sigilosos não só a interceptação do conteúdo do usuário de telefonia, como o dado cadastral dele. Na minha opinião, como diretor jurídico de uma empresa de telecom, e é o que eu falo internamente para a empresa, dados cadastrais de usuários de internet não têm proteção legal da LGT e devem ser respondidos imediatamente à autoridade solicitante, seja a autoridade policial ou a autoridade do Ministério Público. Então, os dados cadastrais a gente fornece sem nenhuma restrição.
isso não é regra entre as empresas. Eu gostaria muito que fosse. A interceptação telefônica e a interceptação do conteúdo telemático, essa sim requer uma quebra de sigilo prévio. Então, na verdade, a minha posição orientando a companhia, ela é um pouco vanguardista e a grande maioria das empresas, infelizmente, não adota isso. Por analogia, a Lei Geral de Telecomunicações e a resolução da Anatel determina que logs telefônicos fiquem resguardados por 2 anos. Mas não existe uma determinação de log específico para IP. Então existe um gap de quanto tempo esse log deve ficar armazenado. Ou seja, se esse gap não tem uma determinação legal de armazenagem por um tempo superior ao tempo que vai demorar para ser respondido para a polícia, perde-se um dado que é impossível de ser recuperado posteriormente. Então a minha sugestão internamente para a companhia é que os logs fiquem armazenados por pelo menos 2 anos e que os dados cadastrais sejam fornecidos imediatamente para a autoridade policial ou para o Ministério Público nas investigações que eles patrocinarem. Doutor Mariano quer intervir também? Só complementando a informação, a gente tem que encarar da seguinte maneira: quando você fala de provedor de conteúdo, provedor de acesso, normalmente você está falando de empresas que têm um relacionamento com esses grandes carriers, provedores de telecomunicações. E aí o que acontece? É fato que o interesse econômico sempre vai prevalecer. E a análise que é feita em cima disso ao fornecer tal informação que está me sendo solicitada, eu vou estar exposto a uma eventual ação posterior? Qual vai ser a repercussão no meu serviço? Isso torna a coisa muito burocrática. Vou dar um exemplo. Eu tive alguns problemas com uma empresa que, isso na esfera criminal, que eu simplesmente fiz um pedido que o juiz autorizasse exclusão de conteúdo de blog. O juiz olhou e falou: aqui eu não tenho que excluir conteúdo, tem que excluir o blog inteiro. É um blog completamente calunioso, difamatório. Tá bom, mandou autorização, mandou para a empresa. A empresa veio com uma petição dizendo: olha, aqui por processos internos, não sei o quê, eu preciso de 35 dias para fazer isso. O juiz me chamou, eu fui conversar, olhei e falei: isso é absurdo, não tem sentido. Não tem o mínimo sentido. Aí o juiz mandou uma nova intimação, mandando excluir em 24 horas. A empresa não atendeu. O juiz chamou, pegou e falou: o que eu vou fazer? Como é que eu vou atuar num caso como esse? No final das contas, eu acabei sugerindo para o juiz que fizesse o seguinte: não é algo que, vamos dizer assim, está previsto na legislação penal. Ele usou de analogia onde não deveria usar, mas usou. Ele pegou e arbitrou uma multa diária na esfera penal. Isso é um processo que é da esfera civil, mas ele arbitrou uma multa para essa empresa altíssima na esfera penal. Aí ela atendeu. Então você vê que o interesse é de natureza econômica. Você, senhor, a senhora, são números. Boa tarde, meu nome é Gilberto Sudré, eu sou perito, já atuei em alguns casos junto à Polícia Civil lá no estado onde eu moro, no Espírito Santo. Concordo plenamente na questão que as delegacias muitas vezes até têm pessoal, mas o que atrasa realmente o processo de investigação é a obtenção de informações, né? E concordo também que a questão da legislação, a gente tem uma legislação hoje que é falha em muitos momentos, muitos casos, e não ajuda a investigação. Minha preocupação é como é que nós, né, podemos, a sugestão dos senhores, atuar para mudar esse tipo de legislação ou pelo menos forçar para que tenha esse tipo de mudança, porque, inclusive, a privacidade de uma série de pessoas estão expostas por causa dessa falta de legislação. Aqui a gente tem um ponto para debate, né? A questão da legislação, eu sempre costumo dizer que, minha opinião, doutor Mariano, é que a legislação que está colocada no Brasil ela é suficiente para que o Estado tenha ações enérgicas, a legislação. Então é aquela questão de que a legislação, na minha percepção, ela avança lentamente, mas ainda mais rápido do que as soluções tecnológicas. E penso também que
em razão do contexto legal brasileiro, o simples fato de criar um tipo penal novo não resolve absolutamente nada em relação à investigação propriamente dita. Por isso que eu mencionei, o que nós estamos carecendo é de soluções tecnológicas mais eficazes para a apuração desses crimes. O que eu quero dizer? Aqueles que são mais complexos, porque os mais simples, esses, já eu mostrei, tem decisões dos tribunais superiores. Então, queria reforçar a ideia de que e há inúmeras ferramentas, viu? Não estou dizendo que falta ferramenta. Há ferramenta para fazer duplicação pericial nos discos, há ferramentas para fazer interceptação telemática. Mas hoje pela manhã, quem esteve aqui na apresentação, viu na apresentação da Lucimara que a quantidade de malwares, ou seja, de código malicioso que está colocado na internet, é grande. Então a solução, na minha percepção, é essa amálgama entre solução tecnológica e o direito, observando de perto o que está acontecendo. Parece que o doutor Mariano queria também intervir. Eu concordo em partes. Não posso concordar totalmente com o Jorilson, porque o que acontece? Sempre se procura a solução através da criminalização dos tipos. Tal conduta. Estão fazendo isso e está prejudicando as pessoas, a sociedade. Criminaliza. E eu não acho que esse seja um caminho. Porque o que se percebe é que as questões de natureza procedimentais, que já se arrastam há tantos e tantos anos, não se sai da ideia, da concepção, para uma situação mais prática. O que estou querendo dizer? Eu estou aqui reclamando, falando que faltam ferramentas para que os órgãos de investigação consigam trazer a informação necessária para a elucidação dos delitos. Isso é uma coisa que eu estou falando de novidade aqui na Campus Party? Não, eu estou falando isso há mais de 12 anos atrás e não vejo nada mudar. Essa é a questão. A boa vontade não é criminalizar condutas. A boa vontade é você permitir o acesso à informação que vai fazer com que você trabalhe de uma maneira mais eficaz. Se você, como perito, tivesse acesso a toda a informação necessária para o seu trabalho, ele não fluiria de uma maneira mais eficaz? Mas não tem. Esse é o problema. Nós estamos agora, pós-carnaval, né? Vai começar a se discutir de novo o quê? Marco Civil. Gente, isso daí já está me deixando no tormento, essas discussões de Marco Civil. E a bem da verdade, eu não vejo nada eficaz para dar a garantia necessária para que cada um de vocês volte na próxima Campus Party e fale o seguinte: agora eu me sinto seguro. Na verdade, a gente concorda. Eu queria que tivesse uma divergência. Então, eu acho que a questão é uma mudança de mentalidade das companhias, dos provedores de acesso de conteúdo. É a primeira questão. Numa ausência legal, ser um pouco mais ousado e compartilhar essa informação com a autoridade policial é algo que não custa nada, é extremamente ágil, é o que a companhia que eu oriento busca fazer. Isso é muito simples. Eu acho que o Marco Civil Regulatório tem um papel importante no sentido de definir prazos, logs e entregas de conteúdo. Então, a gente está precisando de muito pouco nessa questão legislativa, que é definir por quanto tempo esses logs têm que ficar guardados. E eles podem ser entregues quando e como a quem solicitar. Isso pode estar no Marco Civil já nesse semestre. Então, eu acho que é um avanço iminente. Antes do Marco, por exemplo, quem fornece algo que não tem restrição legal não pode ser criminalizado, não pode ser penado por isso. Então, diferente do direito público, em que a autoridade pública só pode fazer aquilo que é previamente determinado pela lei, nós, cidadãos, o direito privado, nós podemos fazer qualquer coisa, desde que não seja proibido pela lei. Então, o ente público só pode fazer aquilo que é autorizado. Nós podemos fazer qualquer coisa, desde que não seja proibido. Ora, se não é proibido eu entregar um conteúdo cadastral para a autoridade policial, porque não tem restrição legal para isso, fora a LGT, que não se aplica à internet, por que eu não posso entregar? Então, eu acho que é uma diferença, a mudança de postura, de mentalidade, é o mais rápido para as coisas acontecerem. Temos tempo ainda para algumas perguntas. Pois não? Boa noite. Masterson. Eu tive pensando aqui, ele já fez uma parte da minha pergunta.
queria a opinião de vocês sobre um determinado assunto. Vamos pensar em 2 crimes eletrônicos, do quais um é apresentado numa delegacia de polícia civil e o outro é apresentado diretamente ao juiz através de um advogado. Os trâmites que esses processos correm, cada um no seu caminho certo, tem algumas diferenças que eu acho que poderia modificar, principalmente no que diz respeito à polícia civil. Que é, por exemplo, quando é apresentado direto para o juiz apresenta uma liminar e, teoricamente, é resolvido mais rápido, o conteúdo sai do ar mais rápido, ou é tomada alguma providência ali no prazo de 24, 48 horas. É o que eu tenho visto. Agora, quando é apresentado para a Polícia Civil, tem um processo que já é demorado ali até se instaurar o processo. Que não sei quanto tempo leva, ele pode dizer para a gente. Agora, depois disso, se não está na alçada da Polícia Civil, ele ainda tem que subir para ir para a mão de um juiz. Eu acho que isso poderia ser encurtado, poderia ter um atalho nesse caminho. Por exemplo, uma situação, não sei o que vocês acham, da mesma forma que um juiz pode contratar um perito particular para fazer determinado serviço e aquele processo andar mais rapidamente, a Polícia Civil, não sei se ela toma esse caminho de contratar um perito particular para fazer determinado serviço. Aos meus olhos, eu acho que seria até melhor, porque aí os peritos da Polícia Civil poderiam, ao invés de passar a fazer o serviço de investigação, somente validar um serviço que já foi previamente feito, ou se aprofundar um pouquinho mais naquele serviço prévio. O que vocês acham dessas duas circunstâncias? Não é muito difícil responder a sua pergunta, e a questão é a seguinte: o que existe é que a maior parte dos delitos, eles são de competências ou da Polícia Federal ou das polícias civis, que detêm o monopólio da investigação criminal no nosso país. A Polícia Federal tem o seu Instituto Nacional de Criminalística, que dá suporte para que as solicitações periciais, os inquéritos, ou os levantamentos de informações, ou a investigação técnica científica seja realizado. As polícias civis têm os seus institutos de criminalísticas para o mesmo tipo de trabalho. A questão, ela se diverge já num outro aspecto. Muitas pessoas, quando são vítimas de determinados delitos, por exemplo, pela internet, elas tomam 2 tipos de ação. Ela busca a reparação na esfera criminal com a instauração do inquérito policial para que seja identificado um responsável e ele seja punido na forma da lei. Ao mesmo tempo, ela busca uma ação de natureza civil, onde, por medidas cautelares inominadas, ela vai obter informação sobre determinados dados, e esses dados vão fazer parte de uma ação principal buscando um ressarcimento, ou seja, uma ação indenizatória. O que ocorre é que quando você está falando da esfera criminal, e eu dei aquele exemplo do juiz que arbitrou até uma multa diária, você tem recursos mais restritos. Na esfera civil, você tem uma gama e uma amplitude de possibilidades que vai, inclusive, no que diz respeito a você pegar e coercitivamente até ir buscar informação na forma de busca e apreensão, principalmente o que mexe realmente no poder econômico, que é a imposição de multa diária, e isso torna a coisa muito mais rápida. Agora, eu costumo dizer que isso gera uma elite na qual esses que têm dinheiro para usar um advogado e trabalhar as 2 esferas, civil e criminal, leva vantagem. Porque ele pega a prova do civil, que é obtido de uma maneira muito mais rápida, joga dentro do criminal e o criminal anda. Eu acho que a coisa teria que partir no sentido, de novo, agilização ao acesso da informação. Isso é fato. A partir daí, não importa se você vai na esfera civil ou se você vai na esfera criminal, porque a grande população, a maioria de vocês, quando tem um problema, se é de natureza médica, vai aonde? Num hospital. Se é outro problema qualquer, vai aonde? Na polícia.
Tudo no Brasil, por uma questão de cultura, se resolve na delegacia. E é lá que a população precisa ter a resposta que ela espera. Boa tarde, meu nome é Miguel. Eu queria saber de vocês, igual vocês estão na linha de frente da justiça, dos processos, dos cybercrimes, o que seria mais viável para o Brasil em questões jurídicas? A gente pegar, assim como tem na área da tecnologia, a divisão de web design, redes, programação e jogos, pegar e fazer uma faculdade tipo de juiz ou de advogado mais ligado para a área da tecnologia, fazer com que eles entendam desde o começo como funciona a tecnologia, ou seria o caso de pegar o governo tomar consciência, opa, nós precisamos desse pessoal da tecnologia para nos ajudar nesses processos, vamos valorizar mais eles e contratá-los para nos ajudar. Qual é a opinião de vocês? Qual seria o processo mais rápido e viável para o Brasil nesse momento? Existe uma questão interdisciplinar que é importante nessa esfera. Na parte do direito, a gente tem visto o surgimento de pós-graduações em direito eletrônico, direito digital, para poder habilitar o profissional que formou e que na graduação não teve esse conteúdo, para ele estar um pouco mais capaz para atuar. De qualquer forma, isso não dispensa a formação da tecnologia. Então, a gente vai ter concomitante a formação de especialistas técnicos na questão da perícia e a formação de especialistas juristas na questão de direito digital. E esses dois ramos, eles fazem uma interconexão necessária. Se o advogado não souber como é que se dá uma investigação criminal tecnológica, ele não consegue sequer entender o que a polícia está fazendo, o que o perito entregou. Então, há uma interdisciplinariedade necessária. O mundo está ficando... essa necessidade de comunicação e uma fronteira está permeando outra. A gente está com essas fronteiras mais democratizadas desde o surgimento da internet. É mais ou menos como aquela história do filme O Juiz. Alguém já assistiu? Quer dizer, era um sujeito que ele investigava, coletava as provas, julgava e já determinava a pena ali na hora. Noutros tempos remotos, a sociedade já agiu assim, a turba ensandecida, né, que a gente costuma discutir no âmbito do direito. As pessoas viam uma determinada situação criminosa, elas mesmas já pegavam o sujeito ali, o malfeitor, e já colocava diante da autoridade. Isso quando elas não faziam justiça com as próprias mãos. Acontece que com o tempo a sociedade mesmo começou a reclamar que a punição tivesse um tempo suficiente para que as provas fossem coletadas e o devido processo legal fosse respeitado. Por isso que a celeridade ela é mais importante para a obtenção das informações. É como se você pudesse congelar os fatos no momento mais próximo do momento em que ele ocorreu. Agora, processar e julgar, eu não entendo que ele tem que ter uma agilidade fulminante, né? Imagina se fosse pena de morte para quem cometesse um crime informático. Então, não estou querendo que tem que demorar, estou querendo dizer apenas que precisa ter essa separação entre tecnologia e direito, entre a obtenção de prova e o processamento do caso, que são coisas bem distintas, e o maior prejuízo está na obtenção da prova material, que ela tem um grau de fragilidade e que ela vai se dissolvendo de acordo com o que ela é. Por exemplo, o estado de uma determinada conexão pode se alterar com muito mais rapidez do que os dados que estão contidos no disco rígido. Então, a volatilidade das provas são questões que estão num campo técnico. Já a celeridade do julgamento, da compreensão de um juiz sobre a tecnologia é uma outra questão, mas que também merece ser discutida e alavancada. Eu estou vendo que o Brasil está avançando nessas duas áreas. O que nós queremos é ver celeridade, é uma terceira coisa, é rapidez. Agora, rapidez não é urgência, né? Não é emergência, melhor dizendo, né? Rapidez é celeridade, é fazer as coisas no tempo menor possível. Aqui no canto. Boa tarde. Foi dito que um dos principais problemas é em relação à burocracia. Então eu pergunto, a polícia às vezes ela costuma queimar essa etapa e quem fiscaliza isso? Como é que funciona esse sistema? Mas acho que
Deixa eu ver se eu mais ou menos entendi. Queimar a etapa burocracia. Olha, normalmente o que acaba acontecendo é que, quando você está falando de crime que é praticado por meio eletrônico, você está falando de uma modalidade delituosa na qual você tem como característica principal o fato de que, no que diz respeito à coleta de provas, elas são extremamente voláteis. Um log que pode representar o sucesso na identificação de um infrator, ele pode durar uma eternidade de 10 anos, como pode durar 10 segundos. E se a coleta dessa prova não for feita de uma maneira adequada e rápida, esquece, você não chega na identificação da pessoa. Então, o investigador de crime que é praticado por meio eletrônico, ele obrigatoriamente tem que ter em vista dele o quê? Eu estou lidando com provas extremamente voláteis. Estão aqui, mas eu dou um passo e ela já pode desaparecer. Agora, a burocracia, ela impregna todo o tecido social que a gente tem. Infelizmente, você às vezes sofre de dificuldades para expor para um promotor, para um juiz, mostrar para ele questões como essa de uma maneira que seja inteligível. Por quê? Porque não é uma matéria que afeta ele, e aí você tem dificuldades. Como é que você combate isso? Com a formação, assim como o perito, o delegado, o investigador precisa de uma formação tecnológica. Eu não digo uma formação avançada, mas quem está no meio do direito e quem vai decidir também precisa. Eu sou favorável a que o juiz tenha uma visão próxima, entenda o que o delegado, o promotor, também que precisa disso, estão apresentando para eles. Por que eu falo isso? Porque eu já tive dificuldades com juízes de São Paulo, que eu fui pleitear a interceptação telemática, ele confundiu, aliás, interceptação telemática não, dados cadastrais de usuário, e tem decisões do STJ dizendo que dado cadastral não é informação sensível e, consequentemente, não necessita de autorização. Ele confundiu isso com informação de telefone e alegou que o pedido era inconstitucional. Eu fui explicar para o juiz pessoalmente, mostrar, olha, excelência, isso. Ah, tá, nego de novo. Você vai falar o quê? A minha investigação foi pelo ralo, acabou. Então não é uma questão de você atropelar a burocracia, é você encarar que você lida com informação sensível e volátil. Do contrário, esquece, nenhuma investigação vai resistir. Vocês já ouviram, lembram do filme Minority Report? Pois é, lembram da minha proposta de contexto mobilis, em que os instantes, as views são registradas com finalidade de busca e obtenção de informação? Quem sabe daqui a um tempo a gente vai ouvir um filme desse, com esse nome. Miriam. Boa tarde. A minha pergunta é em relação a redes sociais. Quando uma ameaça cibernética pode ser considerada crime, pois em uma conversa, mesmo no chat, cada um escreve de um jeito. Como que vocês fazem essa interpretação para ser considerado crime ou não? Moretti. Não tem diferença se é numa rede social, se é num chat, ou se ela é verbal, se ela é por telefone, se ela é por carta. Se aquela conduta, se aquele comportamento, se aquele comunicado soa como uma ameaça, representa uma ameaça à integridade de alguém, o meio eletrônico ou não é irrelevante. E a gente chama isso de crime eletrônico impróprio. Desde que esteja registrado, que você consiga fazer isso como prova, se foi por uma cartinha na sua caixa do correio, se foi por um e-mail, se foi por uma faixa na frente da sua casa, a ameaça é ameaça. A ameaça é anterior à existência da internet, é do Código Penal de 40. Então, o meio é irrelevante para esse contexto, o meio digital. A gente tem tempo para mais 2 perguntas. Mira, o Thiago está ali, nervoso, querendo o direito de réplica. Levanta a mão aí, Thiago, para ela ver quem é. Tem um ali querendo apresentar um caso prático, tem esse aqui que pediu Aí também. depois, aqueles que não conseguirem, podem chegar aqui que a gente vai conversar. A gente tem mais 2 perguntas. O garoto estava aqui na frente, depois o Thiago, e aí a gente conclui. Bom, eu sou estudante de Direito, não sei quem mais aqui é, e estou pesquisando justamente na área de Direito e Internet. Inclusive, minha linha de pesquisa atualmente é exatamente a área de responsabilidade dos provedores sobre o conteúdo postado.
E eu queria contribuir com uma reflexão e depois fazer uma pergunta sobre isso. Sobre a questão de segurança hoje em dia na internet, eu acho que assim como o ambiente digital tem empoderado as pessoas, dando a elas mais poderes para agirem de qualquer forma, tanto para os criminosos quanto para as pessoas, não se pode mais pensar como antigamente. Não se pode fazer nenhum tipo de analogia com os crimes anteriores à era digital. Hoje em dia, a responsabilidade, eu acredito, deve ser compartilhada tanto pelo governo, pelo Estado, quanto pelo usuário. Não se pode mais pensar que ele não é completamente isento de responsabilidade, já que ele está empoderado de certa forma. E a minha pergunta sobre a responsabilidade dos provedores é: qual que é a opinião de vocês e por quê sobre quando começa a responsabilidade dos provedores? Se antes eles devem pré-aprovar o conteúdo, se eles devem fiscalizar o conteúdo durante, ou se eles só devem ser responsabilizados após uma notificação? Eu entendo que tem aquela máxima de quem tem o bônus tem que ter o ônus, ou seja, o provedor ele é responsável por um conjunto de medidas factíveis que assegure que ele tomou as medidas necessárias para evitar determinadas condutas criminosas. De outro lado, nós sabemos que a internet é uma enormidade e que muitos provedores não teriam a mesma condição técnica de avaliar tudo numa fração de tempo que nós acharíamos como usuários razoável. Então, entendo que as três possibilidades, elas são faces de um dado. Então, ele é responsável previamente, sim, por exemplo, um cadastro que é bem feito, evita o sujeito lançar informações inverídicas a respeito de si mesmo. No segundo momento, de acordo com a política de segurança bem feita, elaborar e realizar, eu diria uma auditoria, palavra melhor para não criar mais discussão, mas uma auditoria sobre essas questões e demonstrar que está fazendo isso. Isso serve para qualquer provedor de serviço, inclusive para o serviço público, que deve também, inclusive, ser capaz de demonstrar que realizou essas auditorias e que essas auditorias não são destinadas a um indivíduo, que elas são erga omnes, ou seja, é para qualquer pessoa que eventualmente esteja cometendo crime. E é mais grave, é aquele que é notificado e não toma providência. Aí eu tenho uma opinião, que eu sei que ela às vezes pode causar polêmica, mas eu entendo que se um sujeito foi notificado e não tomou providência no prazo legal determinado pelo juiz, ele, na minha visão, ele pode ser considerado partícipe ou coautor, dependendo da situação, tem que ter o fato concreto. Mas eu entendo que, se eu observar os fatos técnicos do ponto de vista jurídico, ele pode ser partícipe ou coautor daquela conduta depois de ser avisado. Sei que é polêmico, defendido isso desde 2001 e encontrei alguns partidários e outros contrários, mas eu continuo com a mesma opinião. Alguém mais? Essa realmente é polêmica. Você foi buscar lá nos meandros da internet. E isso já vem de muitos anos. Você, com certeza, dentro dos estudos que você está realizando para a apresentação do seu TCC, isso, você vai perceber que existem decisões que remontam a 1999, ano 2000 por aí, e que foram sendo modificados os entendimentos no decorrer do tempo. Eu vou tacar fogo de uma vez por todas. Eu defendo que o tratamento a ser dado dessa questão, ele não seja dissociado do tratamento semelhantes do que nós podemos dizer. Exemplifico e explico. A questão é a seguinte: imagine, você vai lá, coloca um conteúdo ilegal num site aí qualquer de um grande provedor de conteúdo. Isso é criminoso e tal. Esse provedor de conteúdo, ele tem responsabilidade? Está aqui a polêmica. Traz para o mundo real. Você pega, vai numa de shopping qualquer e coloca uma exposição de pés de maconha lá. Isso é crime, não é crime? Quem é responsável? Quem que vai ser eventualmente responsabilizado criminalmente, às vezes administrativamente, quem colocou aquilo ali, aquele conteúdo ilegal, ou quem abriu o balcão, a loja lá, para que qualquer um alugasse e colocasse as suas coisas lá.
Você percebe que, no final das contas, na minha opinião, existe essa dissociação muito desnecessária entre o que você acha que está no mundo real e o que acha que está no mundo virtual. Mas o princípio mesmo é a proteção à pessoa. E aí, todos aqueles que estão dentro daquele círculo que interferem nessa proteção à pessoa têm que ser responsabilizados obrigatoriamente. De uma maneira ou de outra. Aí eu concordo com você, Wilson. Existem os graus que você vai determinar para ver se é um partícipe, para ver se é um coautor, etc., e responsabilizá-lo na medida em que você verificar que a atuação dele foi essencial para que se chegasse naquele resultado, entendeu? Agora, é tormentoso, vai ter muita discussão ainda. Então, só para não ter divergência, uma pequena divergência. A dinâmica relacional da internet é da dinâmica real que a gente tem. A gestalt que se dá no mundo virtual não é a mesma gestalt que se dá no mundo real. Você não liga para 500 pessoas todo dia à noite para mandar um boa noite para todo mundo, mas você coloca no Facebook, boa noite, povo. Não é? As dinâmicas não são iguais. Então, na minha opinião como jurista, o provedor de conteúdo, ele tem que ter uma política de segurança eficaz, política de identificação eficaz. Se tem um conteúdo ilegal e ele não consegue identificar o usuário, ele é responsável. Se ele consegue identificar o usuário e assim que notificado para retirar o conteúdo, ele retira, ele não é responsável. É impossível na dinâmica que se tem no mundo virtual querer aplicar, eu entendo, querer aplicar a mesma realidade num só. E lei estadual aqui, as lan houses são obrigadas a identificar os seus usuários, de modo que o crime cometido a partir de um IP da lan house possa identificar quem, não a máquina, mas o usuário final. Então, eu acho que é uma visão um pouco mista entre as duas coisas. Bom, estamos indo para os momentos finais, temos mais uma última pergunta. Eu gostaria que vocês que estão com as mãos levantadas, assim que concluísse aqui, para que a gente pudesse bater um papo aqui, porque o prazo já se foi. Tiago. Foi comentado sobre o status de impunidade que a própria internet oferece, de você cometer um crime e achar que não é crime porque não vão te pegar. Como eu até percebi assim, pela própria brincadeira, eu compartilho uma música e eu acho que todo mundo aqui acha isso natural. Será que a sociedade já não considera essa possível prática, essa prática mesmo como uma impunibilidade? Já está virando algo assim normal para a pessoa? Por exemplo, é um crime, acho que ninguém nega, mas ainda assim todo mundo acha normal, do mesmo jeito que todo mundo acha normal baixar um, acho que todo mundo faz. Provavelmente aqui devem ter milhares fazendo. Então, será que a sociedade já não está cometendo um grave erro aí de já está aceitando o próprio crime? Já houve condutas criminosas que deixaram de ser ao longo do tempo. E é a sociedade mesmo que tem que reclamar isso. Isso é tanto fato que o maior mercado da área já não é mais o maior mercado. Isso já mudou. Mas vou deixar que os demais debatedores também aproveitem suas palavras. Tiago, só uma observação. Aquilo que é comum não significa que é normal. Não é porque uma conduta é comum que ela é normal. Então, ela é uma prática legal. Se a música fosse sua, estivesse sendo disponibilizada gratuitamente, violando seu direito autoral, você não acharia isso normal. Então, a gente tem que dissociar o que é comum do que é normal. Assim, meio... todo mundo olha, pega e fala, já sei qual é a opinião do delegado. Todo mundo, né? Mas eu vou relembrar uma que foi muito recorrente na época que a gente estava discutindo o projeto do Azeredo. Vocês vão saber que todo mundo atacou o projeto do senador Azeredo em função do quê? Olha, vai acabar com a troca de arquivos na internet brasileira. A velhinha, coitada, que baixa aquela musiquinha lá, a polícia vai meter o pé na porta dela e vai levar a coitada presa. E aí, a gente que estava discutindo isso, sempre respondia de maneira, não existe um único artigo que seja
dentro do que era um projeto que tratasse de infração à direito. Não existia. Era falácia. Também não existia nenhuma conduta lá dentro que fosse culposa, era tudo doloso. O cara queria mesmo fazer. Por que eu estou falando isso? Nós temos uma legislação que na minha opinião, ela é suficientemente clara, ela é cristã para aplicar em situações de direito autoral. De novo, entra a participação da sociedade. Se você pegar e não botar o seu bloco na rua, não fazer rolezinho em função da discussão do direito autoral, se baixar MP3 é bom ou não é bom, você vai ver que quem vai ficar influenciando a discussão é o outro lado, que quer o quê? A preservação do seu poderio econômico. São as grandes empresas, as corporações, elas vão tomar a frente e vão discutir. Infelizmente, esse é um modus operandi do país, na minha opinião. Quem quer, vai, discute e frente. O projeto de discussão da lei de propriedade intelectual, direito de autor, já está lá em Brasília, olha, há anos que está lá para ser discutido. Você vê discutir alguma coisa? Não, não vê. Então, infelizmente, muito embora existem argumentos para um lado ou para outro, quanto à legalidade, à normalidade do que está se fazendo, isso tem que ser precedido de uma discussão adequada dentro da sociedade, que prestigie aquele que produz esse conteúdo e respeite o seu direito em função disso, tá? Bom, nós não temos mais tempo, porém, tem um sujeito ali que tem uma informação de última hora para dar. Aqueles que se sentirem ainda curiosos para saber, fiquem, mas eu já estou considerando os trabalhos encerrados dentro do razoável aí, mas eu vou dali o colega. Quem for muito curioso, igual eu, pode falar. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar. Ótimo apresentar em público isso aqui, porque a gente está fazendo um trabalho. Eu sou um cidadão comum, meu nome é Alexandre. Eu gostei muito dessa questão que o Dr. Mariano falou, de cada um trazer a si o que ele puder fazer para ajudar a polícia, ajudar a sociedade. Eu fico muito indignado quando vejo na televisão algo que poderia ter sido evitado, poderia ter sido antes, né? Então, eu trabalho em Belo Horizonte, eu sou empresário, eu estou dos dois lados da questão, porque eu tenho uma empresa que hospeda servidores, eu cuido do cadastro de todos os servidores que estão lá. Se qualquer ação que tiver, eu vou apresentar os dados. Já teve casos de ser solicitado quem era responsável por tal IP, por tal coisa, eu sempre apresentei, sempre colaborei. E a gente está perto de uma delegacia de polícia lá, que é uma delegacia especializada de menores. Então existe uma característica. O menor infrator, ele tem que ser enquadrado e julgado naquele momento. Ele não tem tempo. Chegou na delegacia por um crime que ele cometeu ou por uma suspeita de um crime, ele tem que ser julgado naquele momento por ele ser menor. A legislação defende ele por ser menor. O que a delegada apresentou o case lá, o menor chega lá e não tem a menor identificação. Ele chega, comete um crime, aparece lá, fala que nunca aconteceu isso, não é ele, nunca teve nada, e ele é julgado por ser primário naquele caso lá. A minha empresa, com o auxílio da minha empresa, uma coisa pessoal que eu estou fazendo, desenvolvi um sistema que usa de biometria, um software que todo menor que chegar lá vai ser identificado a título de saber que ele já esteve lá numa segunda vez. Ele não é a primeira vez que ele aparece naquela delegacia. Com isso, eles vão poder conseguir levantar mais rapidamente a informação e poder atuar e enquadrar esse menor. Ele não falar que foi meu irmão gêmeo que esteve aqui semana passada. Então, assim, é muito bacana. Obrigado por apresentar esse case de uma pessoa comum que está tentando fazer alguma coisa em prol dessa justiça que seja feita. Muito bem, muito obrigado pela sua contribuição. Damos por encerrado esse painel interagindo com a justiça no combate aos crimes cibernéticos. Obrigado aos todos os palestrantes, Dr. Moretti, Dr. Mariano.